Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Olha só, hoje eu quero deixar aqui uma breve palavra sobre a história de Jonas, porque essa história ela nos ensina que quais são as consequências, né, da desobediência e que pelo Senhor não querer nos perder, quando a gente toma uma direção errada, mas o Senhor ainda assim tem uma estratégia para nos trazer de volta para a direção certa. Muitas vezes ele vai permitir a tempestade. Ele vai permitir que você seja engolido por um peixe, como foi com Jonas. E assim, essa história nos mostra que o Senhor ele deu a direção a Jonas para ele ir para a cidade de Nínive, porém ele desobedeceu, né? Ele foi em direção contrária, assim diz a palavra, e ele foi para Tarsis. E, queridos, eu estava aqui analisando. Se eu fosse fazer tudo do meu jeito, talvez não, realmente, eu não estaria como eu estou hoje. A minha caminhada no ministério não estaria como está hoje. Porque se eu tivesse casado quando eu quis casar, se eu tivesse tido filho, o Senhor não permitiu me casar e ter filho. Porque se eu estivesse casada hoje e com um filho, será que o meu ministério estaria como está hoje? Não. Será que eu teria vivido as experiências que eu precisei viver com Deus ao longo dessa caminhada, né? Será que, assim, principalmente falando no ministério, na vida espiritual, será que ela estaria como está hoje? E muitas das vezes a gente pede para o Senhor. Então, se eu não tivesse me sujeitado à vontade de Deus, ao tempo dele, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje em meu ministério, em meu chamado. E por quê? Porque eu precisei renunciar à minha vontade. Eu precisei renunciar à minha vontade para colocar a vontade dele acima. Porque uma vez que a gente coloca a nossa vontade, pessoal, acima da vontade de Deus, a gente não vive o que Ele quer que nós vivemos. Porque Ele sabe que no tempo certo tudo vai acontecer. Assim como diz na palavra dele também, né? Que a gente buscando primeiro o reino dele, a vontade dele, a justiça dele, aquilo ali que você tanto quer, vai vir. Ele vai fazer, ele vai trazer. Então, hoje, nesse dia, eu quero deixar essa reflexão. E aí, resumidamente, depois a história vai nos dizer, a história de Jonas, vai nos dizer que veio o vento forte, começou aquela tempestade e tinham pessoas dentro do navio também. Você pode ler lá em Jonas, no capítulo 1, que vai contar tudo detalhadamente. E veio, então, aquele vento forte, tempestade, e as outras pessoas dentro do barco com Jonas, eles, resumidamente, Jonas falou, me lancem no mar. Por quê? Eu morro, mas eles vivem, sabe? Então, tem coisas que a gente precisa tirar da nossa vida para gerar vida. Muitas vezes, a minha mãe, ela falou para mim, né, há um tempo atrás, muitas vezes ela falava para mim, olha, você precisa tirar isso da sua vida, porque isso vai te atrapalhar de você viver o que Deus tem para sua vida. Então, muitas das vezes o Senhor usou a minha própria mãe para falar, olha, muda esse jeito, muda esse teu jeito, muda isso, não sei o quê, porque isso vai te atrapalhar. E assim é na nossa vida realmente, a gente precisa tirar coisas da nossa vida para a gente poder gerar vida. A gente precisa renunciar o nosso eu para viver o propósito de Deus. E então, o Jonas ele é lançado ao mar, só que o Senhor tão maravilhoso não deixou ele morrer. Ele foi engolido pelo peixe e lá ele passou um tempo, né? Ele ficou ali alguns dias e refletindo e tal. E, enfim, o Senhor não deixou ele morrer, o peixe vomitou ele e Jonas, ele voltou para a direção certa, para a direção do seu propósito. Então, tem coisas que Deus ele vai permitir porque ele não quer nos perder.
E mais um detalhe também é que Deus ele vai permitir o vento, sabe, para você despertar. Jonas ele estava dormindo quando tudo começou e os marinheiros vieram e falaram a ele: como que você pode estar dormindo com toda essa tempestade? E às vezes, assim é na nossa vida, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão sentindo, sabe? O seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus tios, seus amigos, os seus filhos estão sentindo e você não, e você está lá dormindo. Até que Deus ele usa essas pessoas para falar com você e para você cair na real e acordar o quanto é tempo e se voltar para a direção que o Senhor te deu, porque Deus ele não quer te perder. Então essa é a reflexão de hoje. A obediência é o melhor caminho, mas uma vez que você escolhe desobedecer, o Senhor ele vai sim permitir coisas para te trazer de volta. Ele vai permitir sim situações desagradáveis para te trazer de volta. Então, que você possa ser abençoado, edificado por essa palavra, despertado como eu fui despertada, sabe? E que você tenha um dia maravilhoso, abençoado, e essa palavra venha dar muito, mas muito mesmo, bom fruto. E que a gente venha estar focado, centralizado na vontade de Deus para nossa vida. Amém? Deus abençoe.